A paz do Senhor Jesus, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está sempre acompanhando os vídeos do evangelista Wellington Ramos, no Face, no YouTube, nesse quadro maravilhoso, esse quadro com um tempo muito curto, que ajuda você, que dá a oportunidade de você ter uma instrução rápida e objetiva na sua vida, para o seu crescimento espiritual e o seu entendimento de Deus. No quadro Você Sabia? Nesse momento eu lhe convido para a gente ter mais uma instrução nesse quadro magnífico e maravilhoso que Deus nos deu a graça para poder levar a você essas instruções tão importantes para a nossa vida espiritual. Você sabia? Você sabia que só existem duas posições diante de Deus em que essa humanidade se encontra? E que essas posições não foi Deus que determinou? E que Deus, aliás, Deus não determina ninguém para nenhuma das posições. Deus aconselha? Não. Eu vou lhe explicar, vou lhe orientar melhor. Você sabia que essa humanidade diante de Deus se encontra em duas posições distintas? Um se encontra numa posição de morte e outro se encontra numa posição da vida. Uns se encontram na posição da bênção e outros se encontram na posição de maldição. Uns se encontram na posição de filhos de Deus e outros se encontram na posição de filhos do diabo. Uns se encontram na posição de justo e outros se encontram na posição de injusto. Uns se encontram na posição de salvos e outros se encontram na posição de perdido. Diante de Deus, só existem duas posições distintas em que essa humanidade está. E Deus não determina nenhum indivíduo para nenhuma dessas posições. Deus determina o meio pelo qual o indivíduo escolhe estar em uma dessas posições. Deus determinou o meio para que o indivíduo escolha uns desse caminho para estar diante de Deus nessa posição. Quero dizer para você que quando Deus ele colocou o homem para viver uma vida em comunhão com Ele deu ao homem outra opção. Porque o homem tem que estar diante de Deus, tem que escolher a Deus por decisão pessoal, porque Deus deu ao homem esse dom, o livre-arbítrio, o direito de escolha. E como Deus deu ao homem o direito de escolha, o homem é que tem que escolher estar em comunhão, em obediência, em aceitar as regras do seu Criador. E Deus estabeleceu isso. Nós podemos ver lá com Adão, quando Deus estabeleceu o meio pelo qual Adão permaneceria vivendo em comunhão com Ele na perfeição. E o meio em que Adão perderia essa perfeição e essa comunhão com Ele. Então eu quero dizer para você, Deus não estabelece o indivíduo para nenhuma dessas posições. O que Deus estabelece é o meio para que o indivíduo escolha uma dessas posições. Pois diante de Deus só existem duas posições em que a humanidade se encontra. Um na posição de perdido da presença de Deus para a condenação eterna. E outros na posição de salvos para a vida eterna em comunhão com Deus lá nos céus. Essa é a verdade que nos revela a palavra de Deus. Bem-aventurados que creem, porque o que vai prevalecer são essas verdades que a palavra nos revela. Não é os conceitos do homem, nem a filosofia do homem, nem o entendimento do homem. Porém, eu quero dizer nessa hora para você, só existem duas posições distintas em que a humanidade se encontra diante de Deus. Uns estão na posição da condenação eterna, para viver eternamente separado da presença de Deus, sofrendo o castigo, a ira de Deus por causa do pecado. Outros se encontram já perdoados, justificados, para receber a vida eterna. Quando sair deste mundo, estar com Deus, desfrutando da perfeição, da plenitude, da felicidade e do gozo eternamente, na presença de Deus. A palavra de Deus nos mostra isso. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Não existe o purgatório, a terceira opção. Só existe duas opções. Duas posições distintas que a humanidade se encontra diante de Deus e dois caminhos eternos que o homem vai seguir quando partir deste mundo. Céu ou inferno. Essa é a verdade. Jesus disse lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 28 e 29, que uns, no último dia, naquele dia, uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. No profeta Daniel, já naquele tempo, quase 700 anos antes de Cristo, já estava profetizando essa verdade que é para o futuro, que acontece na vida daquele que parte agora deste mundo,
dentro da condição que escolheu. O profeta Daniel, ele diz, revelado, inspirado por Deus, capítulo 12, versículo 2, que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a vergonha e o desprezo eterno. A triste consequência que o homem vai receber por causa do pecado, o afastamento eterno de Deus. A sua vida sofrendo eternamente, o juízo, a punição, a ira de Deus, porque o pecado atrai de Deus para o homem a ira, a maldição, a punição, a condenação. A humanidade está enganada, vivendo em pecado e achando que vai receber de Deus o bom lugar lá no céu quando morrer, achando que vai receber de Deus as bênçãos eternas, achando que vão estar diante de Deus em pecado. O pecado é que faz separação entre o homem e Deus. Então só existem duas posições distintas diante de Deus que essa humanidade está vivendo. Uns na posição de filhos de Deus e outros na posição de filho do diabo. Porém, Jesus é quem pode nos livrar da condição da morte, da condição da maldição, da condição de filho de diabo, da condição da condenação eterna, da condição de perdidos, do destino eterno, horrível. Só Jesus é quem pode nos livrar. Porque o único meio que Deus determinou para o homem se salvar foi Jesus Cristo. Deus não determinou o indivíduo para se perder. Deus não determinou o indivíduo para ir para o inferno. Deus não determinou o indivíduo para receber a maldição. Não. O que Deus determinou foi o caminho pelo qual o indivíduo, você, pode ser livre da maldição, da condenação e do juízo que está sobre a tua vida. Se você crê em Jesus, recebê-lo em quanto tempo, você vai sair da posição de filho do diabo para ser filho de Deus. Você vai sair da posição de condenado, julgado, sentenciado ao inferno, para estar na posição de justo, livre da condenação e destinado ao céu, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias! Então, meu amigo, nesta hora, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, a única forma do homem ser livre da condição terrível é em Jesus. Romanos 8:1 diz a palavra de Deus que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porém, os que não estão em Cristo estão condenados, afastados de Deus e sendo alvo da ira e do juízo de Deus. Porém, nesta hora, você pode observar que Jesus, lá em João, capítulo 6, versículo 47, Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Então o caminho para você sair da condição horrível que se encontra diante de Deus é Jesus. Não é igreja, não é filosofia, não é teus méritos, não é karma, não é reencarnação, não é caridade, não é devoção religiosa, usos e costumes, não é nenhuma devoção a nenhum credo religioso, mas o único meio é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho que você pode encontrar salvação e ser livre da posição horrível que muitos estão neste mundo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, você sabia?